Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais um bate-papo. Vamos falar agora sobre os princípios jurídicos da arbitragem. Nós precisamos saber princípio, por quê? Porque o princípio ele dá a base, o princípio ele dá a sustentação, o princípio ele dá a conotação necessária para que nós possamos necessariamente entender um conceito jurídico. E lembrando, gente, princípio não é só importante na área jurídica. O princípio é importante em todas as áreas. Bom, se a gente conhecer o princípio ativo do coronavírus, não descobrimos a sua vacina? É mais ou menos por aí. Então, até na área de saúde, na área da ciência, o princípio ele se faz extremamente importante e necessário. Isso, sem dúvida nenhuma, gente. Mas nós temos o Gregório, gente. O Gregório Barba, ele, que não tinha barba, né? Nossa, que piada besta que eu fiz, mas tudo bem. O Gregório Barba, gente, ele fala uma frase que eu acho muito legal. Ele fala mais ou menos assim: os princípios exteriorizam os valores de uma sociedade, sendo o farol e guia a orientar a construção legislativa. Acho linda essa frase dele, gente. Os princípios jurídicos, eles exteriorizam os valores de uma sociedade, sendo o farol e guia a orientar a construção legislativa. E é exatamente isso, gente. O princípio serve para quê? Para que a gente possa criar leis. E lembrando, por que eu tenho que ter leis no país? Para pôr ordem. E quanto mais leis você tem naquele país, mais desordem você tem. Amados, é simples. Uma sociedade que precisa de leis para dizer tudo o que tem que fazer, significa que aquelas pessoas não realizam atos que deveriam fazer como seres humanos e necessariamente fazem porque tem uma lei que determina. Queridos, é a mesma coisa a lei do cinto de segurança. Você acha que tem que ter uma lei? Gente, você acha que tem que ter uma lei para exigir que eu use cinto de segurança? Gente, é o mínimo. Você acha que tem que ter uma lei para que eu dê lugar no transporte público para uma pessoa de idade, uma gestante ou uma pessoa doente? Você acha que eu preciso de lei para isso, gente? Mas nos países, né, infelizmente, que estão ainda numa evolução muito pequena, como o Brasil, nós precisamos de lei até para isto. Sabe? Que é uma questão de ética, de bom senso, de educação, não é? Mas isso, claro, aí tem, obviamente, um caráter histórico, que esse eu pulo aqui, senão eu fico até muito tarde. Primeiro princípio, gente, nós temos o quê? A autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade, gente, ele significa o quê? Que as partes têm o quê? As partes têm autonomia ou têm liberdade para escolher ou não uma instância arbitral. Isso é autonomia da vontade. É exatamente esse é o escopo principal desta regra. Então, o primeiro princípio da arbitragem é a autonomia da vontade. O segundo princípio, queridos e queridas, é o princípio da boa-fé. Gente, a boa-fé é um princípio que se aplica em toda a área da vida humana, não é? Gente, a boa-fé nada mais é, meus caros amigos, do que a situação em que a pessoa procura fazer um contrato e procura cumpri-lo. Isso é boa-fé. Amados, quando eu me comprometo a dar uma aula, olá pessoal, tudo bem? Eu vou dar uma aula agora, eu vou dar o curso X, eu vou falar tal coisa, eu vou procurar passar aquela informação. Isso é boa-fé. O que seria má-fé? Eu tentar oferecer um curso para vocês, ou uma aula, ou um módulo para vocês, sei lá, de física quântica. Gente, aí seria o quê? Eu venderia esse curso e, obviamente, não entregaria o produto. Aí seria má-fé. No caso de arbitragem, aqui dá para a gente conduzir numa boa, pessoal. Porque eu sou árbitro desde 2011 e atuo, né? Inclusive, Glibe, por que você não divulga as suas arbitragens? Por exemplo, hoje, às 15 horas, eu tenho algumas arbitragens online aqui, tá bom? Por que você não divulga? Eu bato uma foto, gente, e apago o nome de todo mundo. Eu já fiz isso. Se você olhar o Face nosso, né, o Instagram, eu já fiz isso. Semana passada mesmo eu fiz. Eu apago. Por quê? Porque a arbitragem, ela é sigilosa.
toda arbitragem é sigilosa. Não pode comparecer terceiros. Então eu não posso gravar uma audiência arbitral e disponibilizar no meu canal no YouTube. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, gente, eu estarei cometendo um crime. Ah, Guilherme, mas então por que o Poder Judiciário está gravando as está gravando as audiências trabalhistas e está publicando no canal do YouTube do tribunal? Porque as audiências trabalhistas são públicas, meu filho. Diferentemente da arbitragem, que eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E você também não, como árbitro. Tá bom? Próximo princípio, gente. Da imparcialidade do árbitro. Gente, o princípio da imparcialidade do árbitro é um pressuposto necessário para que exista a validade daquele termo arbitral. Gente, somente um árbitro imparcial, ou seja, que não tem ligação com nenhuma das partes, pode ter conotação com aquilo. Isso é fato. Eu posso chamar minha mãe para ser árbitra? No caso meu, não. Não, cara. Que a pessoa de mais relação de amor do que mãe, pai, filho. Lógico que não, tá? Próximo princípio, gente. O livre convencimento do árbitro. O árbitro, ele tem a mesma função de juiz. E ele é livre para se convencer diante das provas que estão sendo apresentadas. Gente, o importante é que ele vai... O que é livre convencimento do árbitro, meus caros amigos, do juiz arbitral? É que ele vai apreciar as provas produzidas. Como a deusa Têmis, aquela que tem a balança. Quanto mais provas você colocar naquele prato, melhor será para você, meu caro amigo. Mas isto é evidente e é claro. E o árbitro, ele vai escolher a melhor situação, hora apresentada, tá? Próxima situação. Do contraditório e igualdade das partes. Vamos entender bem uma coisa. Não é porque existe, gente, atenção, não é porque existe um compromisso arbitral em que as partes não devem ser respeitadas de forma igualitária. O autor e o réu devem ter o mesmo peso processual, gente. Se um fala 10 minutos, o outro fala até 10 minutos. Se ele não quiser falar ou quiser falar 1 minuto, o problema é dele. Mas você tem que dar 10 minutos para ele também. Se um apresenta uma petição, o outro também tem que apresentar. Ou seja, isso é o princípio do contraditório e igualdade das partes. É exatamente na hipótese em que nós respeitamos, repito, gente, é na hipótese em que nós respeitamos as partes dentro de um respectivo processo. Mas disso vocês não tenham a menor dúvida. Professor, e se porventura... Aqui, deixa eu voltar aqui. E professor, e se esse princípio do contraditório não for respeitado? Se esse princípio do contraditório não for respeitado, aquela decisão arbitral, ela é considerada nula. Fui claro a todos? Se somente uma das partes pode apresentar testemunha e a outra não, gente, se apenas uma das partes ela pode se manifestar ao laudo pericial e o outro não, isso é nulo. Isso chama-se equidade processual. O que é equidade processual? É dar a oportunidade para que todos se manifestem daquela situação. Ok? Outro princípio da motivação da sentença arbitral. O que é a motivação da sentença arbitral, gente? Que toda sentença arbitral tem que ter fundamento, tem que ter motivação, tem que ter cláusulas do contrato, tem que ter cláusulas de lei. Gente, nessa mesma linha de pensamento, é muito importante que o juiz, né, e aqui Hamilton Barros fala isso com muita propriedade, gente, que necessariamente o árbitro tem que proferir um julgamento embasado no contrato e na lei. Se esse contrato for contra a lei, você anula o contrato e aplica a lei. Como é que eu posso colocar uma cláusula de multa de 200% no contrato?
sendo que a lei determina que no máximo será de 100% o Código Civil. Então o que você faz como árbitro? Cancela essa cláusula e aplica o Código Civil. Todo mundo sacou, gente? Então isso é a motivação dele. Mais um princípio. Autonomia da cláusula compromissória. O que seria a autonomia da cláusula compromissória? Gente, vejam bem, cláusula compromissória é aquela cláusula em que você assina dando autorização para que seja nomeado um árbitro que vai resolver aquele problema para você. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, diante desta situação, meus queridos amigos, é importante ressaltar aqui a todos vocês esse aspecto, em que necessariamente essa cláusula compromissória é o aceite das partes que irão resolver aquele conflito aparente, ou aquele confronto, melhor dizendo, aparente. Outro, nós temos um princípio alemão, né, que é com K, tá, gente? Que chama competence, tá? Duas palavras, competence, com K e Z, competence. Competence. Bem alemão mesmo, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Significa o quê, gente? Uma vez que as partes nomeiam o árbitro, ele é competente para resolver aquele problema. Ele é competente para resolver aquela situação. Tudo bem? Isso é fato, tá bom? Outro ponto importante para vocês. Professor, existe o princípio, mais um princípio, da acessibilidade ao judiciário. O que seria o princípio da acessibilidade ao judiciário? Simples, gente. Artigo 7º, artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Todo cidadão ou toda pessoa pode procurar o Poder Judiciário para resolver o seu problema, tá bom? Então, basicamente, isso é uma cláusula que está no artigo 5º da Constituição. Mas, posso procurar o Judiciário para quê? Quando envolve arbitragem. Olha, eu fui numa Câmara Arbitral e lá eu fiz um acordo ou foi dada uma sentença arbitral. Tudo bem? Amados, nesta situação, por que eu posso procurar o Poder Judiciário? Quando você for pleitear alguma nulidade deste termo arbitral. Então vamos imaginar que esse árbitro ele tenha sido uma pessoa não muito confiável. Que esse árbitro realmente tenha cometido danos. Que esse árbitro realmente tenha aceitado valores por fora. Procura-se o Poder Judiciário para anular aquela decisão e, consequentemente, o judiciário mesmo julga aquela causa. Professor, então eu posso ir numa Câmara Arbitral e lá ser ludibriado? Sim, gente. Todos nós podemos ser ludibriados. A capacidade do ser humano de ilusionismo, né, gente, jurídico é muito grande. De desaparecer com cláusulas e contar uma história bonitinha. Sem dúvida nenhuma, as pessoas são muito iludidas e aceitam muitas vezes um acordo muito prejudicial. Então pode ser feito isso, mas disso vocês não tenham a menor dúvida, tá bom? Deixa eu fechar mais esse vídeo aqui.